nesse sentido, porque a autoridade é do Senhor e está sobre nós. Moisés aqui, a posição dele foi de se humilhar. Ele foi para o pó, ele foi clamar ao Senhor. Mas o que eu vejo aqui é a preocupação dele contra essas pessoas insanas. Ele intercede por essas pessoas. Ele vai sempre de encontro ao Senhor, pedindo: Senhor, tem paciência com essas pessoas. Essa é a posição. Enquanto jogam pedra, Moisés está fazendo o contrário, o oposto. E essa é a posição de nós como pastores. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Rebelar é incitar. É se rebeliar e expressar com palavras e atitudes a revolta. Além de eu estar errado, eu quero levar uma quantidade. Foi isso que aconteceu com Coré, que muitas Bíblias chamam Corá. Ele primeiro alcançou os líderes Datã e Abirão, e eles então incitaram e reuniram 250 pessoas a se rebelarem contra os servos do Senhor. Eles eram levitas, eles cuidavam da casa do Senhor, eles louvavam ao Senhor, mas eles eram gananciosos por poder e não aceitavam aquelas autoridades que eram constituídas por Deus, e que agora Deus começa a se revelar, a mostrar, não é, que Ele é que está no controle de tudo, e que aqueles que Ele escolheu deveriam prevalecer. Não por força nem por violência, é isso que eu quero frisar aqui, mas pelo poder do Senhor, pelo poder do Espírito Santo de Deus. Corá tomou consigo então Datã e Abirão e ajuntou-se contra Moisés e Arão. E eles juntaram 250 pessoas, 250 homens. E a palavra diz que eram príncipes, eram varões de renomes. Eu tenho muita preocupação, pois nós somos influenciáveis, não é? E podemos influenciar de uma maneira insana, de uma maneira cega por poder. Às vezes nós não aguardamos a nossa hora. Eu me lembro agora de Davi, quando já ungido pelo Senhor, mas fazia serviço de meninos, ia tocar a harpa lá no templo, no palácio do rei Saul. E o rei Saul já, o Senhor já tinha tirado sobre ele. E o Senhor enviou da parte dele um espírito mau para perturbar Saul, já para entronizar, para colocar Davi no caminho que ele deveria seguir. Mas Davi teve tanta paciência. Davi nunca lançou aquelas dardos, aquelas lanças que Saul lançou sobre ele. Ele só se esquivava. E ele já era ungido do Senhor, e o outro já tinha sido rejeitado. Davi fugiu, Davi fez papel de louco para se esconder da mão daquele rei insano. Davi teve com ele por 2 vezes, poderia ter matado, mas ele disse: Deus me livre de eu atentar, de eu me levantar contra o ungido do Senhor. Depois Davi ficou velho, porque podia botar desculpa em Davi, porque Davi era muito jovem, e podia dizer assim: olha, quando tu ficares velho, tu também vai ser insano igual ao teu rei Saul. Mas se levantou Absalão. E o que eu vejo aqui é a mesma questão
que Moisés fez. Davi também foi para o pó, e Davi diz mais ou menos com as minhas palavras assim: olha, se agora é a vez do jovem Absalão, então esse é Deus que me colocou aqui, agora ele está me tirando para colocar o jovem Absalão. Mas ele não se levantou contra o jovem Absalão. E nós vemos aqui, estamos falando de rebeldia e de murmuração, de incitação. E isso acontece nos nossos dias. E isso acontece nos meios dos levitas, que cuidam da casa do Senhor, que devem cuidar da casa do Senhor, que devem zelar da casa do Senhor, mas zelar também dos seus superiores. São súditos. Louvado seja o nome do Senhor. E eles então disseram: basta, nós somos santos também, nós somos separados também, nós não queremos essa autoridade. Assim foi que disse Abirão, Corá, Datã: não, nós somos santos também. Quem constituiu vocês sobre nós? Só vocês que estão exaltados sobre a congregação? Todos nós precisamos. E passaram a não obedecer a Moisés e não obedecer a Arão. E quando fizeram isso contra Arão, foram contra o divino, contra a divindade de Deus. Mas eu vejo aqui uma postura de homens de Deus que apenas se humilharam diante do Senhor, pediram a resposta do Senhor. É isso que você tem que fazer, até no seu casamento. Você que está passando por uma luta, não tente resolver de suas forças. Busque ao Senhor, se humilhe debaixo da potente mão do Senhor, salve o seu casamento. Vá para os pés do Senhor. Você que às vezes está se sentindo que não tem autoridade na sua casa, não seja violento. Vá para os pés do Senhor. Louvado seja Deus, aleluia. A palavra diz que quando Moisés ouviu esse levante, ele está no verso 4 do capítulo 16, ele disse, ele caiu com o seu rosto sobre a terra, ele foi para o pó, ele foi buscar o Senhor. Ele deve ter falado: Senhor, o Senhor me colocou aqui, o Senhor me deu essa autoridade, e agora eu estou sendo afrontado, Senhor. E eu me lembro quantas vezes Moisés conversando com o Senhor, porque tinha intimidade com o Senhor. Às vezes o Senhor dizia: Moisés, teu povo. E Moisés dizia: meu povo não, Senhor, esse povo é teu. Louvado seja o nome do Senhor. A palavra diz que aquela conspiração, Moisés disse: olha, é o seguinte, eu estou nessa posição porque o Senhor me colocou. Agora vamos buscar do Senhor isso. Se é a vez de vocês governar, se é a vez de vocês serem líderes, serem cabeça, então vamos consultar o Senhor. Se eu sou santo ou se eu não sou santo, quem vai dizer é o Senhor. Então o seu julgamento pode estar errado, porque quem sabe é o Senhor. E aguarde a sua vez. Não tente usurpar aquilo que não é seu. Aprenda, talvez você esteja em tempo de aprendizagem. Eu nunca vi um mau aluno ser um bom professor. Você precisa ser um bom aluno para ser um bom professor. Entenda que essas palavras vêm do Senhor para você. E o Senhor está nos mostrando, nos ensinando a falar para você sobre rebeldia.
sobre murmurar. E eu vejo que toda vez que esse povo murmurava, a vontade que o Senhor tinha era de destruir. O Senhor disse assim: olha, separa o povo das tendas, de próximo às tendas de Corá, de Datã e de Abirão, porque eu vou destruir esse povo, por causa da murmuração, porque a murmuração leva à rebeldia. Murmurar é rebelar-se contra o Senhor, contra as autoridades do Senhor. Voltando a dizer, eu não sei porque o Senhor está insistindo para eu falar para você sobre a tua casa, o teu casamento é do Senhor. Conta para o Senhor como é que você está vivendo. Louvado seja o nome do Senhor. Os irmãos querem fazer algum comentário? A palavra diz que o Senhor mandou e Moisés ordenou e eles obedeceram, e 250 homens, a palavra fala homens, e tinha crianças, tinha adultos, não é? Tinha mulheres, a família deles e todo o patrimônio deles. A palavra diz que a terra abriu a boca. E essa determinação da terra abrir a boca foi de Moisés. Moisés disse assim: olha, se for diferente, se for uma coisa que é costumeira acontecer, não, eu não sou um santo de Deus, eu não sou um homem de Deus. Mas se Deus agir de uma forma diferente, que não seja corriqueira, vocês vão identificar que Deus está comigo. E a palavra diz que a terra abriu a boca e consumiu e engoliu todos os familiares de Datã, Abirão e de Corá, com todos os seus incensados, que depois foi recolhido e foi tornado-se lâmina para colocar, não é, sobre o altar do Senhor. Mas eu quero alertar é que depois de ter feito tudo isso, depois deles verem toda essa ação do Senhor, a palavra diz que alguns ainda se rebelaram ainda e falaram assim: olha, vocês fizeram vocês mataram homens do Senhor, porque morreram aqueles 250 homens do Senhor. E o Senhor mais uma vez se revoltou e disse: olha, eu vou destruir eles agora. E junto com essa ordem já veio uma peste, e já começou a matar. E mais uma vez eu vejo os homens de Deus correndo. Moisés fala para Arão: olha, coloca fogo, coloca incenso no incensário e coloca e vai clamar por esse povo. E vai fazer um clamor e consagra esse povo, porque a ira do Senhor está sobre eles. E a palavra do Senhor diz que mesmo eles correndo, ainda 14.700 pessoas. Não é isso? Porque se rebelaram. Eu quero, no poder do Senhor, chamar a sua atenção sobre essa questão de murmurar e de se rebelar contra a igreja do Senhor, contra os ungidos do Senhor. Essa questão aí dessa limpeza, se os ungidos foram rejeitados, se esse ungido já está rejeitado, o problema é dele com Deus. Eu falo isso porque eu tenho visto pessoas falar: eu não estou entregando o dízimo porque eu não gosto da maneira que aquele pastor age, ele não é pastor, para mim ele não é pastor, coisa assim, mas o bordão está com ele. E aí nós vemos aqui no capítulo 17 o Senhor falando sobre essa escolha. Eu quero falar agora sobre um florescer, que é o que eu espero, que todo homem de Deus espera,
que venha um renovo, como aconteceu na vara de Arão. O Senhor manda então eles escolher aquelas 12 varas, e a de Arão representando os levíticos, e que fossem colocados nomes ali. Cada tribo ali estava representado. E ali o Senhor foi escolher o seu santo. As pessoas pensam, igual esse Corá aqui estava falando, que eu sou santo, eu posso fazer também. Muito cuidado. A palavra de Deus mostra reis que quiseram queimar incenso, quiseram desempenhar tarefas que não eram deles, e foi acometido por lepra, porque se exaltaram, porque quiseram fazer aquilo que não era da sua competência. E quando o Josué está falando, Moisés está falando aqui, desculpem, o profeta Samuel está falando para Saul que obedecer é melhor do que sacrificar, não é? Porque Saul quis sacrificar, quis fazer então o holocausto ali para Deus, que é uma coisa que era tarefa de Samuel. E a sua vez vai chegar. Você não precisa puxar o tapete de ninguém, e não precisa sair murmurando, porque o que eu tenho visto aqui é que a murmuração, ela acende o pavio da ira de Deus. A história de Corá, Datã e Abirão diz respeito a 3 levitas ambiciosos, que conspiraram para obter mais poder e uma posição mais elevada contra os seus líderes. Deixe o Senhor agir na sua vida. Há promessas na tua vida, vão se cumprir na hora que o Senhor, na hora do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Para obter esses poderes, eles desafiaram os homens de Deus, as autoridades de Moisés e a ordem divina quando se diz respeito a Arão. Então, o meu conselho que o Senhor manda falar nesta noite é para você obedecer, a começar depois dele, as autoridades. O seu esposo é uma autoridade na sua casa, porém você está na mesma missão, por isso que você é submissa. Não tente ser cabeça, não. Uma coisa eu sei, você não é cauda, você vai andar lado a lado, você é idônea. A idoneidade não é só de honestidade, mas de gostar daquilo que o seu esposo gosta. Estou falando para você que tem um esposo que é consagrado ao Senhor. Estou falando para você que tem um esposo que é ungido de Deus. Você está na mesma missão. Você que é esposa de um pastor, mas não está acompanhando ele, e você faz parte desse mesmo ministério, no mínimo 50% é da sua responsabilidade. Mas não tente se sobrepor sobre o seu pastor. Glórias a Deus. A ordem é para ficar em casa, a ordem é para obedecer. E é bem melhor, é mais importante para Deus do que sacrificar. Fazer sacrifício de touro. Amém? Você recebe essa palavra? Glórias a Deus. Comentário de novo. Amém, irmãos. A paz de novo a cada um, né? Boa noite. Nós temos ainda alguns minutinhos, né? E eu desobedeci, né? Porque eu estou na casa do meu sogro, né? Eu tinha que falar isso, né?
Mas nós viemos aqui ajudá-lo, né? Fazendo a obra do Senhor. E pensando, né, sobre esse assunto tão pertinente, um assunto que nos deixa aflitos, porque muitas vezes nós reclamamos, muitas vezes nós murmuramos, e a murmuração ela vai mais além do que uma reclamação, ela é uma ofensa, né? Até a própria fofoca, falar mal, entra dentro da murmuração. E a gente vê um pedaço da história de Moisés, que Moisés chama Datã e Abirã, e eles não vão conversar com Moisés. Eles não quiseram subir lá para conversar com Moisés. E talvez quando a gente vê pela conta, além da terra ter tragado toda a família, tragou mais os 250, mataram mais 250 e mais os 14.700, né? Que estavam ainda, como o pastor falou, mesmo vendo toda a lição, mesmo vendo o sobrenatural de Deus, se levantaram contra Deus. Às vezes as pessoas acham que quando se levantam contra nós, pastores, ou contra um irmão na igreja, ou contra a sua família, é somente contra aquela pessoa. Não é, é contra Deus. Está se rebelando contra Deus. E tanto a murmuração e a rebelião, elas não andam separadas, elas andam juntas. São juntas. Se você murmura, você está se rebelando contra o Senhor. E eu queria deixar para você uma palavra que o apóstolo Paulo falou sobre a murmuração, né? Em Filipenses capítulo 2, versículo 14. O apóstolo Paulo está escrevendo a esta igreja, ele está falando sobre... Se você olhar o título acima do versículo 12, é o desenvolvimento da salvação. Então, para que nós venhamos a desenvolver a nossa vida cristã, a nossa salvação, um fator importante que nós temos que analisar e respeitar é não murmurar. Porque Deus tem nos dado sustento, principalmente nesse tempo de pandemia, né? Ontem eu recebi uma notícia que eu perdi meu emprego, né? Fui dispensado como professor. Então a nossa naturalidade, o nosso lado humano que existe, carnal, a gente fica preocupado. E ficar preocupado não tem nada a ver com murmurar. Agora outra coisa é ficar colocando a culpa em Deus, se levantando, reclamando, murmurando, né? E a nossa fé, onde está? É a mesma pergunta que a gente vê do povo de Israel. Onde estava a fé de Datã, de Abirão, e Corá, né? Onde estava a fé deles? No líder que Deus tinha levantado para resgatar o povo do Egito. Então, quando nós nos deparamos, irmãos, com situações adversas, situações complicadas que nos deixam chateados, às vezes nós temos contas para pagar, principalmente nesse caos que está a humanidade, né? Mas aí o Senhor, Ele questiona-nos, Ele nos fala, cadê a salvação? Cadê a confiança que vocês têm? A própria palavra salvação é isso, é nos salvar de algo. O Senhor tem nos salvado através do Filho, através de Jesus, do inferno, do perecer longe dEle. E se você olhar o finalzinho do capítulo 17, que o pastor estava falando, do bordão que foi florido de Arão, e aí o Senhor fala, então pega esse bordão e vai guardar no tabernáculo, porque ele vai servir de exemplo para que os próximos filhos vejam isso e não murmurem. Aí os próprios israelitas falaram, mas nós perecemos. Eles reconhecem, nós perecemos. E todas as vezes, irmãos, que nós murmuramos, que nós ousamos reclamar e achamos que Deus não está no controle, nós estamos perecendo um pouquinho mais a cada dia. Porque a murmuração, ela nos atrapalha no desenvolvimento da nossa salvação. Atrapalhou o povo de Israel. Deixou Moisés contrito, deixou Moisés preocupado, e toda vez Moisés caía o rosto em terra, ainda tentava interceder pelo povo. Mas Deus é um Deus de justiça. É o que eu sempre falo para os irmãos, essa historinha que Deus é paz, Deus é amor. Deus, ele é justo. De Deus não se zomba, de Deus não se escarnece. Então também quando nós murmuramos de uma situação
ou nos rebelamos contra a liderança da igreja, ou contra qualquer coisa, contra os pais, filhos que estão nos vendo, qual é a promessa lá? Qual é o mandamento que tem promessa? Honra teu pai e a tua mãe para os seus dias prolongar. E tudo isso, quando a gente faz o contrário, é rebeldia. O meu filho que me desobedece, que tem 4 anos, a criança que desobedece o professor, ou o adulto, daí o jovem que desobedece o professor, os pais, é rebeldia. E toda rebeldia não é somente contra pessoas físicas, é contra o nosso Deus. E aí Paulo, falando sobre isso, ele fala, olha, Deus é quem efetua em vocês tanto o querer como o realizar, segundo a sua boa vontade. Então fazei tudo, sem murmurações e nem contendas. Eu sei que é difícil, nós devemos reconhecer, não é fácil, mas quem disse que ser crente ia ser fácil? Você viu o povo de Deus aí andando 40 anos no deserto, por quê? Porque foram obedientes? Não. Teimosos, rebeldes, reclamando. Reclamou tanto que Moisés infelizmente não entrou na terra prometida por causa da reclamação do povo. O povo queria tanto água que era para Moisés falar com a rocha. Moisés bateu de tanta raiva que ele estava. E olha que ele foi conhecido como o homem mais manso dentro da palavra de Deus. Então quando Paulo fala, olha, Deus vai efetuar tanto querer como realizar, nós em tempo de crise, em tempo de pandemia, em tempo de desemprego, em tempo de contas vencendo, nós temos que crer nisso. Isso é o desenvolver da nossa vida cristã, é o desenvolvimento da nossa salvação. E aí Paulo fala, façam tudo. Você acha que se não fosse para ter essa palavrinha tudo, né, o versículo ficaria completo? Não, ficaria somente assim, ó, façam as coisas sem murmuração. Ah não, mas algumas coisas pode ser permitido reclamar. Deus já deixou clara essa palavra, tudo. Façam tudo sem reclamar, sem murmurar, sem contenda. Para quê? Para que a terra não te engula. Mas a terra vai abrir? Pode ser que Deus mande. Porque Moisés falou que queria algo sobrenatural. Moisés não falou que apenas mata. Não, Moisés queria algo sobrenatural para o povo lembrar daquilo. Mas mesmo assim no dia seguinte o povo ainda reclama. Mas pode ser que vai acontecer provas na sua vida, porque reclama demais, porque murmura demais, porque a salvação que Deus tem te dado através de Jesus, você não está colocando em prática. A própria palavra já diz salvação, então Ele vai te livrar, Ele vai te salvar. E aí o versículo 15 conta, então para que, pastores, aqui, que eu preciso fazer tudo sem reclamar? Para que você se torne irrepreensível, sincero, filho de Deus, inculpável no meio de uma geração que está pervertida, que está corrupta. Você acha que o mundo vai mudar? Não vai. Hoje eu estava ouvindo uma pregação, estava num treinamento. A palavra do Senhor diz na primeira carta de João, o mundo jaz no maligno. Não vai mudar. Não tem como. Nós temos que sim trabalhar pela nossa salvação, trabalhar para que nós não nos tornemos pessoas reclamonas, pessoas que murmuram a cada dia mais, para nos tornarmos inculpáveis no meio dessa geração. Você é que vai fazer a diferença. Fica esperando que a sociedade vai fazer a diferença na sua vida, não. É você que é luz do mundo, é você que é o sal da terra, você que foi chamado para brilhar. Você que foi, como Pedro escreveu, você que é uma nação santa, você que é um povo de propriedade exclusiva de Deus, raça eleita, sacerdócio, até sacerdócio Deus fala que era a função de Arão, sacerdócio real. Então faça a diferença no meio dessa geração pervertida, corrupta, na qual você resplandece como luz no mundo. É um assunto não polêmico, mas é um assunto que se tem que trabalhar, que se tem que falar, por mais que seja uma palavra exortativa, por mais que seja uma palavra às vezes dura, mas até o discípulo falou para o Senhor Jesus, teu discurso está duro demais. E uns, se escafederam, usar essa palavra de mineiro, foram embora.
Mas aí o Senhor Jesus olha para os discípulos e fala, e vocês? E aí, o que vocês falam? Não, para onde nós vamos? Só tu tens as palavras de vida eterna. Rebeldia, murmuração, anda junto. Se eu sou rebelde, com certeza é porque eu murmurei. Se eu murmuro, eu me torno rebelde. Então que nessa noite, de tudo que você ouviu aqui através do pastor Eliomar, de tudo que Deus tem trabalhado no seu coração, a palavra que o pastor tem destinado à família, aos lares, ao casamento, com certeza alguém que está ouvindo essa palavra precisou ser dito isso de casamento, porque senão o pastor não teria falado. Não murmure, trabalhe, faça. Qual é o exemplo que você vai querer dar para os seus filhos? A vara florindo, né? Ou as lâminas, o incensário que foi derretido e colocado como lâmina sobre o altar, para que toda vez o povo olhasse e falasse, epa, 250, e Datã, a família, todo mundo, Abirã, Corá, morreram, porque reclamaram. Eu brinco que, principalmente aos mineiros aqui, né? Que a faca e o queijo está na mão de vocês. Nós sabemos o que nós temos que fazer. A palavra de Deus nos diz, não sou eu, nem o pastor Eliomar que tirou isso da nossa cabeça. É a palavra de Deus. Faz um teste, hoje é quinta. Os irmãos que estão aqui também, Lucas, o Gabriel, a Rafaela, a minha sogra, a minha esposa, vamos fazer um teste, começando agora, 8h40, não reclamarmos mais, até nos encontrarmos na próxima quinta-feira, se o Senhor permitir. Aí eu quero ouvir os comentários de vocês aí. Ouvir não, ler. Como é que foi? Foi difícil? É igual fazer oração para pedir para Deus. A gente passa 3 horas pedindo. Na hora que o pastor pede, vem orar agradecendo. A gente não dá conta de orar 2 minutos. Porque agradecer é mais difícil, né? Assim como reclamar. Reclamar é fácil demais. Sejamos mais gratos a Deus a cada dia. Que possamos ver, para nos lembrar do bordão de Arão. Ali confirmou Arão, da tribo de lá de Levi, virou, ele seria o sacerdote, o bordão dele floriu, era uma confirmação de Deus. E a cada vez que olhasse aquilo, porque o bordão foi guardado dentro da arca, foi guardado lá junto com as 2 tábuas, junto com o pão também, se não me engano aqui, né? Com o maná. Toda vez que eu olhava ali, lembravam, gente, é a frase final do capítulo 17, perecemos, porque por mais que a família ali daquele povo tinha morrido, a nação de Israel sofreu uma baixa. Eram homens de Deus, mas que se rebelaram. Deus puxa a orelha de homens de Deus? Puxa. Deus corrige o homem, o filho a quem ele ama. Mas se o filho não permite a correção, aí vem a morte da parte do Senhor. Amém? Quero só chamar a sua atenção. Nós estamos vivendo dias difíceis, né? Essa pandemia que é uma peste. E o que nós aprendemos aqui com o Senhor é que sempre que murmuravam, o Senhor queria tirar os seus dali de perto e dizer, eu vou destruir esse povo. Eles são de dura cerviz. Eu vou destruir eles. No Salmo 91, no versículo 3, o Senhor diz que Ele vai nos proteger do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Essa pandemia é uma peste que está em todos os continentes, em todas as nações. Com certeza o pecado tem subido até as narinas de Deus, mas nós que nos achamos do Senhor, dessa geração eleita, nós temos que interceder, como vimos Moisés e Arão fazendo aqui. E no capítulo 3 do Salmo 91, ele diz que o Senhor vai nos livrar disso.
E nos próximos versículos para frente diz que 1000 cairão do teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Aqueles então que estão rebeldes, vai cair. Mas é bom você se afastar e não imitá-los. E como essa peste não tem remédio, não tem vacina, é invisível, então só Deus. E para nós, para esses dias serem abreviados, nós temos que ir para o Senhor. E você que é a igreja, que é nação santa do Senhor, não se contamine. Não vá atrás dos rebeldes. Fique em casa. Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém? Quero chamar a Pamela para a gente cantar, né? Vai atrás dela aí alguém. Nós vamos cantar um hino, né? Que fala sobre guerras. Assim, minhas guerras, né? Isso. Assim que eu luto as minhas guerras, né? Que possamos então lutar as nossas guerras. Amém? Muito obrigado você que participou aqui da IDB Canápolis, IDB Córrego do Ouro. Eu não consegui acenar para todo mundo que eu estou longe aqui do celular. No Instagram da pastora Pamela também. Muito obrigado a vocês. Agradecer, o pastor deu uma saidinha aqui, mas agradecer ele por essa confiança de estarmos juntos, ao Gabriel, Lucas, a Rafaela também, Rafaela que fica toda na parte da tecnologia aqui, multimídia, né? Muito obrigado, e lembrando então que quinta-feira, se Deus permitir, e nós talvez estivermos aqui ainda, a gente não sabe se nós já iremos embora ou vamos ficar, porque agora que eu já estou desempregado mesmo, né? Fazer o quê, né? Viver na custa do sogro e da sogra, né? Aleluia, né? Irmãos, mas só para descontrair, né? Os irmãos que estão acostumados com a nossa live de Canápolis, a nossa live é mais descontraída um pouco, então vamos descontrair aqui também, né? Mas vamos cantar? Assim eu luto as minhas guerras, e faça esse desafio com você. Começou 8h40, não reclame mais, não murmure. E aí quinta-feira eu vou te perguntar se você conseguiu. Toda vez que você murmurar, você vai lá na porta da geladeira e faz um risco com um canetão lá, mas que dá para limpar depois, né? Porque vai que você murmura aí a semana inteira, vai estragar sua geladeira, né? Pega um batom da sua esposa, ou a esposa pega um batom, toda vez que reclamou, marca na geladeira lá que você vai ver o tanto que você reclama. Vamos adorar o Senhor, assim eu luto as minhas guerras. Assim eu luto minhas guerras. Assim eu luto minhas guerras. Assim eu luto minhas guerras.
lutar as suas guerras por você, né? A não ser Deus. Mas então que você lute, que você não desista, que você prossiga, que você não seja rebelde, que você não murmure mais contra o Senhor. Amém? Amém. Vamos lá? Só esse pedacinho, ó. Assim eu luto minhas guerras. 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 Amém. Amém, Isabela. Paz do Senhor, Assim, né? Vamos orar? Vamos terminar orando, agradecendo a Deus, né? E nós estamos prometendo aí, nós vamos marcar direitinho um louvorzão, fazer uma live de louvores, né? Uma live totalmente só louvores. E aí o Lucas já está preparando o folder para nós divulgarmos, né? Para que você participe, para que você compartilhe, assim como você está compartilhando esse culto. Né? Lembrando que a hora que a gente termina o culto fica salvo lá o vídeo. Vai lá, compartilha, manda inbox para as pessoas. E quem quiser o culto também pelo YouTube, é só colocar aí, pastor, manda para mim aí, coloca na IDB mesmo, manda para mim o link do YouTube para me mandar pelo WhatsApp para as pessoas, né? Talvez tem pessoas que não têm o YouTube o Facebook no celular, mas tem o YouTube, como é o caso dos irmãos lá em Canápolis. Então sempre quando termina eu passo tudo para o YouTube para os irmãos depois assistirem. Vamos orar? Feche seus olhos. Senhor, muito obrigado, Pai, por esse momento. Obrigado pelas nossas vidas, pelas vidas dos irmãos aqui em Córrego do Ouro, pelas vidas dos irmãos em Canápolis, pelas vidas dos irmãos em qualquer lugar do nosso país ou do mundo que assistiram, Pai, esse culto ou que ainda vão assistir esse culto ao Senhor. Pai, nos molde, nos quebre, Senhor, quebranta a nossa vida, para que nós não sejamos rebeldes e para que nós não venhamos a murmurar contra o Senhor. Obrigado, Pai, que possamos lutar as nossas guerras, que possamos confiar que o Senhor é o nosso general, que o Senhor nos alistou e que o Senhor é o nosso comandante para toda e qualquer batalha, Pai, que nós tivermos aqui neste mundo. Graças te damos por tudo. Abençoa, Pai, o culto domingo, ali na igreja, no templo, Pai, aqui onde Canápolis é permitido, em Córrego do Ouro é permitido, Pai. Que o Senhor abençoe a palavra, que o Senhor abençoe a tua serva, a pastora Pâmela, que vai trazer a palavra. E os irmãos também que vão ficar com a live no domingo, 5h30 da tarde. Obrigado por tudo. Nós oramos no nome do Senhor Jesus. Amém. Irmãos de Córrego do Ouro, irmãos de Canápolis, domingo, 5h30, nós vamos fazer uma live, porque os irmãos lá na igreja aqui de Córrego do Ouro não tem a internet ainda, então eu convido você, se você quiser assistir, tá? E os irmãos de Canápolis, 5h30 da tarde. Que Deus te abençoe, um bom final de semana, com a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém. Quer falar tchau, pastor? Não, só tchau.